Fala pessoal, aqui quem fala é Lucas Sampaio, sou residente do terceiro ano de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Esse será o primeiro vídeo do canal sobre um assunto recorrente na nossa rotina, né, de radiologia, que é o tromboembolismo pulmonar. Decidi trazer essa aula, é uma aula que eu apresentei na residência, foi a última aula de radiologia torácica que eu apresentei na residência. E eu trouxe essa aula para vocês, espero que vocês gostem. Vamos dar início à aula, certo? Então, o que é o tromboembolismo pulmonar? O tromboembolismo pulmonar ele se forma, ele é originário geralmente no sistema venoso profundo, né, principalmente ali na femoral, poplítea e na veia tibial. E ele leva a uma obstrução parcial ou total. Ele se forma na veia, se desprende formando um êmbolo e ele segue circulação sistêmica, né? Percorrer a circulação sistêmica até o coração, até chegar à circulação arterial pulmonar. Então, quando ele encontra uma barreira anatômica lá na circulação arterial, quando o calibre do vaso é menor do que o tamanho dele, ele causa essa obstrução parcial ou total, tá, da circulação pulmonar. Então, falando um pouco da epidemiologia da doença, hoje temos um aumento da incidência global de tromboembolismo pulmonar, principalmente nos países de alta renda, com uma queda na mortalidade entre 2001 e 2023. E isso se dá muito por causa do diagnóstico mais rápido. A gente hoje tem, principalmente em relação aos métodos de imagem, a gente consegue ter um diagnóstico mais assertivo, o tratamento também de forma mais eficaz, então acaba que a mortalidade vem caindo nos últimos anos e o diagnóstico vem aumentando, então a gente aumenta também a incidência, tá? No mundo, a gente tem que ter ideia que o tromboembolismo pulmonar ele é um espectro de uma doença maior, que seria o tromboembolismo venoso, que também engloba a trombose venosa profunda. Então, em relação ao tromboembolismo venoso, no mundo a gente tem uma estimativa de 1 a 2 casos para cada 1.000 pessoas por ano, certo? No Brasil, os dados que a gente possui nos informa que temos 30 casos para cada 100.000 pessoas por ano. Já relacionado à TEP, especificamente, os nossos dados, a maioria dos dados são advindos do SUS. A gente pega os dados de referência do SUS porque temos uma notificação, digamos assim, uma subnotificação do setor privado. Não é tão notificado. E de 2008 a 2019, nas referências que eu pesquisei, eu coloquei aqui embaixo, vemos uma média de 700 mil internações, certo? Com uma estimativa de 4,4 casos por 100 mil pessoas. A principal área de notificação de casos foi no Sudeste e a maior mortalidade foi no Norte e Nordeste. Ela hoje, o tromboembolismo pulmonar, é conhecido como a terceira causa mais comum de morte cardiovascular, atrás do infarto e do acidente vascular encefálico, tá? Lembrando também que ela é responsável por 5 a 10% das mortes cardiovasculares hospitalares. Há uma relação muito intrínseca entre tromboembolismo pulmonar e trombose venosa profunda. Falando especificamente de TVP, principalmente quando ela é proximal, em metade dos casos de TVP proximal é possível identificar um tromboembolismo pulmonar sem que o paciente chegue a apresentar sintomas respiratórios. Do outro lado, a maioria dos pacientes com tromboembolismo pulmonar tem origem em uma trombose profunda periférica. No caso, a maioria dos casos pega ali femoral, poplítea, tibial, tá? Pode pegar ilíaca também, mas esses são os vasos comumente mais acometidos. Os principais fatores de risco associados ao tromboembolismo pulmonar estão aqui descritos, né? Seriam imobilização prolongada, cirurgias e traumas, doenças oncológicas, doenças cardiovasculares infecciosas graves, gravidez, o uso de terapia hormonal anticoncepcional oral, tabagismo, obesidade, idade avançada e trombofilias. Estados esses que aumentam que são protrombóticos, né? Eles aumentam o risco de se formar um trombo no vaso. E a patogenia da doença, então, está relacionada principalmente àquela famosa tríade que a gente
estuda muito, principalmente relacionado à prova de residência, que seria a tríade de Virchow, né? O que é a tríade de Virchow? É a relação de três coisas. Tríade é o estado de hipercoagulabilidade, a lesão endotelial e a estase venosa. Então, estase venosa, começando por ela, por exemplo, uma cirurgia prolongada, uma imobilização prolongada, isso leva à estase venosa, que aumenta o risco de aumenta a chance de se desenvolver um trombo, tá? A lesão endotelial por uma infecção, por um trauma, por também uma cirurgia. O estado de hipercoagulabilidade estaria relacionado mais a trombofilias. Então, a deficiência do fator 5 de Leiden é um fator de protrombótico. Então, seria essa tríade de Virchow relacionada à formação do trombo. Então, o trombo que se forma lá na femoral, ele se desloca dentro desse vaso, se desprende da parede do vaso e percorre a circulação venosa, então percorre a circulação sistêmica até chegar no coração, nas câmaras cardíacas direita. Quando ela chega no coração, na câmara cardíaca direita, ela cai na circulação arterial pulmonar, então ela vai para o tronco pulmonar ramo direito ou esquerdo. E aí temos a seguinte situação. Como eu tinha falado, ela encontra a barreira anatômica. Então ela percorre até o momento que o trombo se torna maior do que o vaso. Quando o trombo se torna maior do que o vaso, teremos ali uma obstrução. Então, geralmente quando há uma obstrução total da parede desse vaso, teremos um baixo fluxo, não haverá fluxo vascular para aquela região. Então teremos provavelmente uma área de infarto. Isso geralmente acontece nos ramos mais subsegmentares do pulmão, tá? Quando há uma obstrução parcial, se eu estou obstruindo o fluxo ali, teremos um aumento da resistência vascular periférica. Esse aumento da resistência vascular periférica causa um problema atrás, que seria no coração. Então, ao aumentar a pressão ali naquele local que está obstruído, quem sofre seria as câmaras cardíacas direitas. Então, poderemos ter sinais de hipertrofia desse lado direito do coração, aumento da câmara cardíaca, esse abaulamento de septo, porque o coração direito está sofrendo uma alta pressão porque não está conseguindo passar lá na frente, tá? Vou mostrar isso mais para frente para vocês. E como consequência, teremos a liberação de substâncias vasoativas, então endotelinas tromboxano A2, que levarão a vasoconstricção pulmonar, com consequência, essa vasoconstrição pulmonar aumenta a resistência vascular periférica, que também sobrecarrega o coração, as câmaras cardíacas direitas principalmente. E causará o quê? Um desequilíbrio na ventilação-perfusão. Então, o que é que vai acontecer aqui? Teremos a ventilação, porque o paciente está respirando normalmente, porém a perfusão estará diminuída. Isso a gente consegue determinar na cintilografia pulmonar, por exemplo. Também irei mostrar mais à frente para vocês. Essa barrinha fica sempre aparecendo aqui embaixo, mas tudo bem, está atrapalhando não. Falando da clínica, lembramos que a grande questão aqui relacionada ao tromboembolismo pulmonar é porque ele é o conhecido como grande simulador. São muitos sintomas, muitas vezes inespecíficos. E cabe a gente ter estratificar, digamos assim, a gente estratifica esse com base na clínica do paciente se é um risco aumentado para a TEP, tá? Então ela pode ir de várias formas, até da forma assintomática, até levar ao colapso cardiovascular súbito e, consequentemente, morte. E depende muito da extensão da obstrução e da reserva cardiopulmonar do paciente. Então, sintomas que podem estar relacionados a esse quadro, teremos a dispneia súbita, dor torácica pleurítica, tosse seca, hemoptise, síncope e febre baixa. Também o paciente pode apresentar alguns sinais relacionados, que seriam a taquipneia, taquicardia, hipóxia, estase jugular e sinais de trombose profunda nos membros inferiores, visto que é um dos principais locais de origem da TEP. Quando a oclusão vascular é maior ou igual a 50% do leito vascular, o paciente pode vir apresentar o quadro mais grave, que seria hipotensão, choque e síncope, certo? Então, eu estou na suspeita de um quadro de TEP, um paciente que passou por uma cirurgia grande, ficou muito tempo imobilizado. Temos ali uma clínica que é inespecífica, mas nos leva a pensar em TEP, então a gente faz uma estratificação de probabilidade. A gente usa essa estratificação, une a alguns exames laboratoriais e também a exames de imagem. Então, tudo isso nos leva ao caminho do diagnóstico de TEP. Tá? Então, usamos o scores de Wells e o scores de Genebra para estratificar esse paciente em baixa ou média probabilidade e alta probabilidade.
Usamos, por exemplo, o dedímero, que é um exame que a gente usa que tem uma alta sensibilidade, porém baixa especificidade, porque ele altera com muitas enfermidades, tá? Mas a gente utiliza também esse parâmetro, bem como a gasometria. E falando um pouco mais dos métodos de imagem, temos 6 exames que nos auxiliam no diagnóstico desse paciente. Sendo esses exames a radiografia de tórax, a angiotomografia pulmonar, a ultrassonografia de membros inferiores, a ressonância magnética, a cintilografia pulmonar e a angiografia pulmonar, certo? Então vamos destrinchar, o nosso foco aqui é falar de radiologia, vamos destrinchar um pouco cada um desses exames. A radiografia de tórax a gente utiliza como um método inicial. Sabemos muito bem que ela não é um método muito sensível para avaliação do quadro de TEP. Ela nos ajuda mais a excluir diagnósticos diferenciais, porque a gente tem uma base anatômica ali relacionada, então a gente consegue ver se tem uma pneumonia, uma massa pulmonar, um pneumotórax, quadros de insuficiência cardíaca. Como eu disse, ela apresenta achados sugestivos, mas não tão específicos para a gente cravar que é TEP. E ainda tem isso, na suspeita de TEP, 40% dos exames podem ser normais, então fica muito difícil você cravar o diagnóstico de TEP através de uma radiografia de tórax. Mas é um exame muito bom para a gente iniciar o acompanhamento desse paciente, o diagnóstico desse paciente. Então eu trouxe alguns sinais aqui para vocês. Temos dentre eles o sinal de Fleischner, a corcova de Hampton, o sinal de Westermarck e o derrame pleural. Eu coloquei aqui também, irei mostrar e explicar porquê. Vamos lá. O sinal de Fleischner, o que é que a gente consegue identificar? A gente tem uma dilatação de uma artéria pulmonar central, pode ser do tronco ou de ramos, tá? Então aqui a gente vê que tem um ramo aqui, ele sai do ramo arterial direito para o lobar inferior direito. Então temos um vaso meio ectasiado aqui, meio dilatado. Isso aqui não já chama atenção na suspeita clínica de TEP. Então esse aqui seria o sinal de Fleischner. A gente tem uma artéria próxima ao hilo que está com calibre aumentado. Um vaso próximo ao hilo que está com calibre aumentado, a gente considera isso como sinal de Fleischner, tá? A corcova de Hampton. O que seria a corcova de Hampton? Acontece nos quadros principalmente de obstrução total. Então temos aquele paciente, aquele trombo que ele continuou percorrendo, saiu do ramo direito ou esquerdo, foi para um ramo lobar, foi para um ramo segmentar, subsegmentar, chegou ali e obstruiu aquele ramo subsegmentar. Então essa obstrução levou a hora que não tem mais fluxo, a área morreu, levou a área de infarto. Então ele forma uma área que a gente considera que é uma área em formato de cunha, certo? Com base pleural, e o ápice dessa cunha, o vértice dessa cunha, geralmente se direciona para o hilo. Então é uma opacidade em cunha com um ápice direcionado ao hilo, associado muitas vezes a uma elevação da cúpula diafragmática quando ela está mais próximo da base. Então isso aqui para a gente seria a corcova de Hampton, tá, gente? Temos aqui o sinal de Westermarck também. Eu acho esse sinal muito interessante, que a gente consegue ver ele de uma forma diferente na tomografia, bem mais interessante também. O que é o sinal de Westermarck? Vocês conseguem identificar aqui nessa radiografia que o lado esquerdo do pulmão ele está com a redução da atenuação. Ele está mais radiotransparente, falando no termo radiográfico, está mais radiotransparente. E a gente vê nessa região aqui pouco vaso. Então, essa redução da transparência, em contrapartida, o lado direito, ele apresenta um aumento da radioopacidade. Então, ele está mais ruidoso, mais cinzento. Isso aqui está relacionado ao quê? Ao direcionamento de fluxo. Provavelmente, um ramo esquerdo aqui obstruiu completamente, ou quase que completamente. O fluxo daqui reduziu, a gente vê pouco vaso, a gente vê um aumento da transparência. E o sangue que deveria vir para cá, ele é direcionado para o pulmão direito, por causa da pressão que se aumenta, tá? Ele é direcionado para o pulmão direito e aumenta assim a vascularização desse pulmão. Temos então um aumento da radiopacidade. Esse aqui seria um sinal de oligoemia, de baixo volume vascular, baixo volume sanguíneo chegando para esse lado. Então é o sinal de Westermarck.
O derrame pleural, por que eu coloquei o derrame pleural aqui? Porque ele pode ser o único sinal, numa suspeita de TEP, pode ser o único sinal de imagem que a gente pode identificar numa radiografia ou numa tomografia, numa angiotomografia. Geralmente mais relacionado à radiografia, pode ser o único sinal. Então aqui a gente vê um apagamento do seio costofrênico direito, formando o sinal da parábola. Né? Então isso aqui está relacionado a derrame pleural. Na maioria dos casos, ele é unilateral, quando relacionado à TEP. Então fizemos ali a estratificação, fizemos uma radiografia de tórax, temos sinais ainda pouco precisos para fechar esse diagnóstico. Então a gente vai agora para onde? Vamos agora para a angiotomografia de tórax. Esse hoje é o método considerado o método de escolha para avaliação de tromboembolismo pulmonar. A gente consegue ver muito bem essa falha de enchimento endoluminal da artéria pulmonar, como eu disse, pode ser parcial ou total. Ele tem uma alta sensibilidade e especificidade, principalmente para a TEP central e segmentar, porque a sensibilidade diminui quando a gente vai para ramos mais distais, porque começa a se perder a homogeneização do contraste. O contraste que a gente infunde, a gente faz endovenoso, a gente faz uma dose de 1,1 ml por quilo, a uma velocidade rápida, geralmente entre 3 a 5 ml por segundo. Então, a gente quer que esse vaso fique bem preenchido, de forma bem homogênea, para que a gente tenha uma alta contrastação e aí conseguimos identificar de forma mais rápida essa falha de enchimento. Quando já está no ramo mais distal, o contraste já começa a se diluir mais, então a gente já perde mais esse parâmetro para dizer se há realmente uma falha de enchimento, é porque o contraste já está mais diluído ali no final. De preferência, usamos um acesso periférico com gelco de 18 a 20 gauges, tá? E como é que essas imagens são adquiridas? As máquinas mais modernas, hoje, né, elas fazem o quê? Lá no serviço, a gente utiliza esse parâmetro aqui, a gente faz uma marcação. Primeiro a gente faz uma marcação do exame sem contraste, faz os primeiros cortes sem contraste, identifica o local que é o tronco pulmonar. Então aqui temos o tronco pulmonar, ramo direito, ramo esquerdo. A gente marca essa localização aqui, que seria o nosso ROI, a região de interesse em inglês. E ele nos dá uma média da densidade daquele local. Então vocês conseguem identificar aqui, ó, que temos uma densidade de 22,4. E por que a gente faz essa marcação? Porque é através disso que a máquina começa a fazer os cortes automaticamente quando a gente injeta o contraste. Então, injetamos o contraste, a máquina está ali lendo aquela região, fazendo cortes daquela região, para quando o contraste chegar ali, a densidade, que agora que é uma média 22, ela começa a subir, até o ponto que chega a 70. Geralmente 70 a gente usa como padrão para iniciar os cortes. Então, chegou ali em 70, ela começa a fazer os cortes automaticamente. De preferência, fazemos cortes caudal cranial. Por que isso? Porque a região caudal é a região que é mais acometida por tromboembolismo pulmonar. É uma questão de gravidade. Geralmente, pela gravidade, o trombo tende a descer e não a subir. Então, não é uma coisa... É mais por causa disso, mas tipo, não é sempre que vai ser assim. E aí, é por isso que a gente começa geralmente cortando de baixo para cima, tá? Então, esse é o parâmetro. Quando a gente olha entendendo um pouco desse gráfico aqui, temos vários momentos. O que é que a gente quer? Como eu tinha dito, uma alta contrastação daquele vaso, numa fase que somente o tronco pulmonar e os ramos arteriais que saem dele devem estar contrastados. Então a gente quer uma fase arterial bem precoce, tá? Então a gente usa aqui uma faixa que está ali entre 10 a 14 segundos após a injeção do contraste e quer pegar exatamente no pico de contrastação da artéria pulmonar, que é exatamente aqui. Então a gente vê o tronco e o ramo arterial nessa imagem, o ramo arterial direito bem contrastado. Chegando o contraste aqui também, a gente vê que está bem contrastado em cima. Isso aqui é a veia cava superior. E aqui a artéria em seu ramo, a artéria aorta em seu ramo ascendente e a aorta em seu ramo descendente está sem contraste. Então aqui é o momento ideal para a gente fazer essa contrastação. Pega esses cortes. E à medida que vocês vão vendo aqui, à medida que o tempo vai passando, o contraste vai ficando mais diluído e vai também passando para as câmaras cardíacas esquerdas e para a aorta. Então
vai se perdendo muito, o contraste aqui vai ficando mais diluído, não é o cenário ideal, tá? Então, quando a gente faz o exame, a gente quer ver exatamente desse jeito. A alta contrastação no tronco e ramos principais, e quanto mais ramificado com alta contrastação, melhor, sem que haja contraste na aorta, tá, gente? Então, aqui é um caso lá do nosso serviço, que apresentou uma suspeita de tromboembolismo pulmonar, fez a tomografia e a gente viu aqui, passando para o ramo arterial direito e descendo para o ramo lobar inferior, essa falha de contrastação central circundada por meio de contraste. Então, isso aqui para a gente é um exame positivo para a TEP, agudo, de preferência, que a gente descreva assim. Isso está um pouco se modificando. Mas de modo geral a gente bota exame positivo para tromboembolismo. Eu vou descrever os achados que a gente encontra quando tem tromboembolismo agudo ou crônico, mas para citar para vocês que geralmente a gente descreve exame positivo para tromboembolismo. Alguns colocam agudo, alguns descreve mais, deixa mais descrito no corpo do laudo e dá a sua impressão. Vamos lá. Outra coisa que a gente pode citar aqui nessa imagem é porque quando esse exame é feito, ele é nos enviado para o Pax, a gente abre no programa, né? Eu uso o Radiante. E lá no Radiante a gente faz um janelamento desse exame. Então, o que seria esse janelamento? Existe uma janela, digamos assim, padrão para avaliação de tromboembolismo pulmonar, que seria essa janela que aqui vocês conseguem identificar. Se eu descer aqui, vai ficar em cima esse marcador, que é o WL e o WW. O que é isso? O WW está relacionado à largura da imagem. Então eu estou falando de brilho, estou aumentando, desculpa, eu estou falando de contraste, eu estou diminuindo ou aumentando o contraste. Isso é o WW. O WL ele está relacionado ao nível ou altura. Então se eu aumento ou diminuo o brilho da imagem. Então a janela preferencial que a gente utiliza é uma janela que apresenta um brilho de 100 por um contraste de 700, que é o que está nessa imagem aqui. Eu fiz esse janelamento, que ele melhora, digamos assim, o contraste das coisas, o contraste e o brilho, para a gente identificar com mais clareza que é uma falha de enchimento, apesar de que essa daqui ficou bem evidente e ficou bom de ver e de laudar. Falando agora um pouco dos critérios de tromboembolismo agudo e crônico, então, se é um evento agudo, o que é que está acontecendo? Aquele trombo que está chegando naquele vaso, eu obstruir ele completamente, a primeira coisa que vai acontecer é, obstruiu ali, o vaso vai, por aumento da pressão, aquele vaso vai aumentar de calibre. Então, teremos aqui um calibre aumento de calibre em relação aos ramos adjacentes. Quando é uma falha de enchimento parcial, irei mostrar isso para vocês, ela forma ângulos agudos com a parede arterial. Temos também o sinal do polo Mint e o sinal do trilho de TEM, que é esse Railway Track Sign. Em relação aos critérios de embolia crônica, quando esse trombo ele fica ali por muito tempo, aquele vaso ele passa por um processo inflamatório crônico, fibrótico. Então, aquele vaso que antes estava com calibre aumentado, ele vai ficar com um aspecto mais retraído, mais irregular, terá um espessamento parietal. Então aqui a gente identifica essa redução do calibre do vaso, bem como irregularidades, espessamentos parietais. O contraste ele vai passar o trombo que está aderido àquela parede, ele vai ficar com um contorno meio irregular, então o contraste ele passa meio turbilhonado, passa de uma forma grosseira, a gente consegue identificar isso, principalmente quando é um vaso que recanalizou, estava completamente obstruído e agora ele recanalizou. E também conseguimos identificar as bandas, que são as web signs, né, as bandas, os remanescentes de trombo num vaso que recanalizou, que seria exatamente essa imagem aqui, as webs, as membranas no interior daquele vaso. Então aqui nessa primeira imagem, o que é que a gente está vendo? Temos ramos aqui ao redor, bem contrastados, e aqui temos essa região bem escura, bem de calibre bem aumentado, que seria um ramo arterial, completamente obstruído, e de calibre bem maior quando a gente avalia com os ramos adjacentes. Tá? Então isso aqui é um sinal de tromboembolismo agudo. Aqui a gente já vê uma falha de enchimento central, circundada pelo meio de contraste. Esse daqui é o sinal do polo Mint, aquela pastilhazinha que eu não sei nem se a gente encontra mais hoje, mas é o sinal do polo Mint.
Aqui o que é que a gente está vendo? Estamos vendo uma falha de enchimento que se estende por um percurso maior dentro do vaso. Geralmente ele é central e perifericamente, de um lado e de outro, a gente também vê o contraste fluindo ao redor dele. Então isso aqui seria o sinal do trilho de trem, tá? Aqui temos o que? No ramo arterial direito a gente tem uma falha de enchimento grande aqui e ao redor o... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Deixa eu ver... Eu acho que é isso aqui. Desenha na página. Não ficou legal. Não ficou legal. Não sei como é que apaga. Agora... Ó, apaguei. Então vou mostrar do jeito que eu queria mesmo. Agora brinquei. Deixa eu ver se sai. Saiu. Vamos aqui. Vou tirar isso. Não era pra ser. Vamos lá. Então, aqui o que é que vocês conseguem ver? O contraste, ele circunda a falha de enchimento e aqui nessa localização, ela forma temos a parede do vaso, temos aqui a falha de enchimento e esse ângulo que está formando aqui seria a formação de um ângulo agudo, tá? Um ângulo pequeno. Então, esse aqui seria um sinal de tromboembolismo agudo. Vou mostrar a diferença do crônico para vocês. No crônico, o que é que está acontecendo? Agora o contraste ele não está entrando na falha de enchimento, ele está circundando. Agora, quem está circundando ele, pegando meio que se remodelando a parede do vaso, é o trombo. Então, essa falha de enchimento aqui, esse contraste, o que é que ele está fazendo? Ele forma agora um ângulo obtuso, um ângulo aberto com a parede do vaso. Então isso aqui é um sinal de remodelamento desse trombo na parede do vaso, é um sinal de tromboembolismo crônico, tá? Aqui o que é que a gente está vendo? Essa área aqui, apresentando esse aspecto mais regular, retrátil, sem contraste no interior, seria um ramo arterial que ele, por o processo inflamatório crônico, ele fibrosou, esclerosou, então ele está com um aspecto mais irregular, de calibre reduzido. Isso aqui também é um sinal de tromboembolismo crônico. Aqui temos uma pequena faixa de hipodensas circundada pelo meio de contraste. Isso aqui seria a membrana, seria a web, também sinal de tromboembolismo crônico. Aqui temos uma falha de enchimento, que seria o trombo, irregular com a parede do vaso e o contraste ele passa meio turbilionário de forma grosseira nessa região. Então, isso aqui também é um sinal de TEP crônico. Aqui temos um ramo arterial de calibre aumentado, provavelmente por causa desse aumento de pressão. A gente não tem como, nessa imagem não tem como dizer, mas também, diante de um quadro desse, pensaria na possibilidade de TEP crônico. Em relação aos sinais parenquimatosos, ali eu falei até agora de sinais vasculares. Em relação aos sinais parenquimatosos, um dos principais sinais relacionados a o tromboembolismo pulmonar seria o padrão de perfusão hemosaico. O que acontece? É como se a gente estivesse vendo a oligoemia da radiografia de tórax. Aquela área que não apresenta, que foi obstruir a vascularização, ela apresenta uma redução do calibre dos vasos, a gente não vê tanto vaso, e ela na tomografia tórax ela fica com uma baixa atenuação. Então isso aqui em relação a essa fica com baixa atenuação em relação ao parênquima normal que fica com a atenuação alta, mas que seria o normal, seria o padrão de perfusão hemosaico. Conseguimos identificar também estrias e faixas parenquimatosas, principalmente de aspecto atelectásico, por causa desse pulmão que não consegue se expandir. Temos também as consolidações periféricas, aqui entraria a Korkov de Hampton, dilatações brônquicas e espessamentos pleurais, tá? Então, isso aqui seria o padrão de perfusão hemosaica. Então, a gente vê essa área de baixa atenuação, os vasos assim de calibre um pouco reduzido, mas principalmente pensar na baixa atenuação em relação a essas outras áreas que estão com uma redução aumentada, mas seria o normal. Aqui também vemos um pouco, aqui também. Então, esse aqui seria o padrão de perfusão hemosaico. A gente, na suspeita de TEP, a gente leva isso aqui em consideração como
redução da vascularização ali, o fluxo vascular está diminuído. Nessa imagem aqui também identificamos isso, uma redução da atenuação do parênquima pulmonar em relação a esse aqui que seria o normal, também vemos aqui no pulmão esquerdo. Aqui as faixas e estrias de aspecto atelectásico no aspecto posterior do pulmão são sinais de tromboembolismo. Aqui nessa primeira imagem seria na radiografia e aqui na tomografia a gente consegue identificar o que? A opacidade consolidativa em aspecto de cunha com base pleural e o hilo direcionado para e o ápice direcionado, o vértice direcionado para o hilo esquerdo. Então isso aqui seria a Corcovo de Hampton. Temos também alguns sinais de hipertensão arterial pulmonar que a gente consegue identificar naquela angiotomografia. Então, qual o principal sinal relacionado à hipertensão arterial pulmonar? O aumento do calibre da artéria pulmonar, do tronco pulmonar, maior do ou igual a 29 milímetros. Então, esse vaso que está maior ou igual a 29 milímetros em homens ou maior ou igual a 27 milímetros em mulheres, é um sinal de, quando o paciente tem tromboembolismo pulmonar, é um sinal de hipertensão arterial pulmonar. Então, também temos dados de referência para a pulmonar direita e para a pulmonar esquerda. Então, a pulmonar direita entre 17 e 21 milímetros e a pulmonar esquerda entre 15 e 19. Quando a relação a artéria pulmonar e a aorta ascendente é maior do que 1, a gente também usa esse parâmetro como um sinal de hipertensão arterial pulmonar, visto que o calibre da artéria pulmonar é 29 milímetros e o valor de referência para a aorta ascendente é 39 milímetros. Então, teria um aumento bem considerado da artéria pulmonar para esses quadros, né? Temos também aumento do ventrículo direito, barra espessamento parietal. A gente usa como valor de referência da parede maior do que 4 milímetros como parâmetro. Aumento do átrio direito consequente esse aumento da pressão nas câmaras cardíacas direitas. Quanto mais aumenta a pressão nesse ventrículo direito, mais ele está dilatado, então teremos o que? Um abaulamento do septo interventricular, ele começa a empurrar o septo interventricular para o lado esquerdo. E temos também o derrame e barra espessamento pericárdico, que é utilizado como um fator de pior prognóstico, porque a pressão em cima, o estresse e a pressão em cima daquele ventrículo direito faz com que seja direcionada essa pressão um pouco para os seios venosos e as veias coronárias e acaba que se perde líquido para o espaço pericárdico. Então, isso a gente já vê que o coração está sofrendo uma pressão muito grande. Então, é um sinal de pior prognóstico. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente consegue identificar o quê? A gente mede o tronco pulmonar aqui quando ele está paralelo à aorta ascendente. Então, maior ou igual a 29 milímetros em homens e maior ou igual a 27 milímetros em mulheres. A gente usa como parâmetro para diagnóstico, né? A gente vê aqui nessa outra imagem o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, o septo e aqui a parede do ventrículo. Então aqui a gente vê que o ventrículo direito ele está bem dilatado, tá? E como ele está bem dilatado, ele começa a empurrar o septo interventricular para o lado esquerdo. A gente vê uma pequena lâminazinha aqui de líquido barra espessamento da parede. É um pouco difícil às vezes de diferenciar. Eu vou mostrar para vocês agora. Aqui um espessamento, um derrame pericárdico mais acentuado, a gente vê aqui, tá? E aqui a gente usa também como parâmetro, não tinha colocado lá, mas a gente lá nos critérios, mas aqui a gente vê que temos muito mais vaso dentro do pulmão do que é o esperado. Temos muitos vasinhos aqui, temos esse outro vasinho aqui ali próximo da cúpula diafragmática. Então isso aqui são colaterais. Então também são sinais de hipertensão arterial pulmonar. Pronto, vimos radiografia de tórax, vimos a angiotomografia, que é um método de escolha para avaliação de tromboembolismo pulmonar. Agora a gente vai para onde? A gente vai para os ultrassom de membros inferiores, tá? A gente faz o Doppler venoso de membros inferiores para fazer a pesquisa direta desse trombo, caso haja lá, porque cerca de 90% dos quadros de TEP se originam de TVP proximal. Então aqui os principais critérios que a gente utiliza quando a gente está fazendo o Doppler Doppler venoso de membros inferiores é a compressibilidade, se aquele vaso eu consigo comprimir, aquela veia eu consigo ou não comprimir ela. A presença do material intraluminal a gente consegue observar se tem ou não tem material. A ausência de fluxo ao Doppler, quando a gente liga o Doppler, a gente vê se está percorrendo o fluxo ali, se não está percorrendo. Então,
a ausência de variação com respiração, bem como a ausência de aumento de fluxo com a compressão distal. Então a gente vê naquele vaso ali, quando a gente comprime distalmente, por exemplo, a panturrilha, a gente vê se está ocorrendo a passagem de fluxo. Se não está, a gente tem que começar a suspeitar aí de tromboembolismo pulmonar, tá? Então, quando a gente olha esse material intraluminal, ele pode ter um aspecto mais agudo, um aspecto mais crônico. A gente, olhando aquela veia, a gente tem uma certa percepção a respeito disso. Então, na trombose aguda, aquele material está mais hipoecóico, a veia está distendida, então ela aumentou de calibre e temos uma parede mais fina, ela não sofreu aquele processo inflamatório crônico ainda, tá? Quando ela passa por esse remodelamento, esse processo crônico, o material fica mais ecogênico, há uma retração desse vaso, ele fica com o calibre mais reduzido, as paredes estão mais espessadas e a gente consegue ver colaterais, ramos por onde estaria percorrendo esse sangue por causa desse trombo que está obstruindo esse vaso. Então aqui nessa imagem, o que é que a gente vê? Tá correndo a veia aqui normal e aqui ela dá uma aumentada no calibre. A gente vê que o material que está aqui dentro tá com a ecogenicidade diferente do que nessa região aqui. Então a gente dá uma comprimida ali para ver se há compressão daquela veia. A gente vê que não tem compressão daquela veia, tá? Então aqui pra gente, a gente está sendo alerta, já disse que é uma região de tromboembolismo venoso, que pode ser periférico, né, no caso. Aqui é uma suspeita de TVP. A gente liga o Doppler para olhar se está passando sangue aqui, se está tendo vascularização. E a gente vê aqui nessa região, nessa segunda imagem, que não há vascularização. A gente vê uma área aqui que o calibre da veia está maior. A gente liga o Doppler e não há vascularização. Então tem alguma coisa, essa região aqui está obstruída. Então também se acende o alerta para trombose venosa periférica. Pronto, esse foi o ultrassom de membros inferiores. Falando agora um pouco de ressonância, a ressonância ela tem uma sensibilidade e especificidade até considerada alta. Só que qual é o problema da ressonância magnética? O ambiente em si não é considerado o ambiente ideal para o paciente estável, tá? Então, fora isso, por quê? Porque é um campo magnético ali, a gente não pode ter metais ali naquela região. Então, o paciente estável, às vezes, fazer um procedimento de intubação, a gente já fica... Ali não é o cenário, tá? Temos, além disso, um menor acesso, então não é não é um exame fácil de a gente conseguir, temos uma menor disponibilidade daquele exame. Um maior tempo de aquisição, então aqui as sequências demoram muito mais do que a gente fazer uma angiotomografia. Temos muito mais artefato de respiração e de fluxo considerado a angiotomografia. Não faz parte da maioria da rotina do serviço, então tem que ter uma equipe que já está habituada, se for o caso, já está habituada para fazer esse protocolo de TEP na ressonância magnética. E como eu disse, não é um ambiente favorável para um paciente estável estar ali. Então, falando um pouco das vantagens desse exame, seria que a gente não está usando radiação ionizante. Se não tem radiação, seria um cenário bom, principalmente para gestante e criança, tá? A gente fazendo a avaliação por ressonância, a gente já consegue ver, fora a pesquisa do TEP, a gente já consegue também fazer a avaliação de perfusão e disfunção do ventrículo direito. Seria que a gente consegue fazer a correlação cardíaca, né? A gente consegue ver o remodelamento desse coração, a gente consegue fazer avaliar se há sobrecarga do ventrículo direito. Então, isso é um benefício do exame. A gente consegue também ver um pouco desse prognóstico do paciente através da ressonância magnética, tá? É útil em pacientes que são alérgicos ao contraste iodado. Pode ser uma alternativa num caso de angiotomografia inconclusiva. Pode ser uma alternativa, só que teremos outras alternativas aqui a ser comentadas, tá? Então aqui nessa imagem tá mais ruidosa, mas eu achei essa imagem aqui. Vocês vão caminhando aqui o tronco, o ramo direito, e temos aqui uma área de baixo sinal, tá? No ramo arterial direito. Aqui temos num ramo segmentar, eu peguei isso direto, a imagem estava diretamente assim, a gente vê essa área de hipossinal
mais central no vaso, tá? Então, isso aqui estaria relacionado ao tromboembolismo pulmonar, tá? Vocês veem que, observam que na angiotomografia a gente tem muito mais qualidade, mas também depende muito do campo, de quantos Tesla é a máquina. Tem alguns parâmetros técnicos que ajudam a definir isso, mas a angiotomografia ela não se dá uma. Por isso que ela é considerada o melhor método, porque ela não dá uma imagem mais digamos assim, com a resolução um pouco melhor, tá? A cintilografia ventilação-perfusão, ela é um bom método, não é encontrada assim com tanta facilidade, depende muito do serviço. E o que, é que a gente está fazendo? Estava avaliando diretamente a ventilação do paciente e a perfusão daquela localização. Então, quando o que é normal? Que num paciente sem queixas, paciente respirando bem, tanto a ventilação quanto a perfusão, elas são correspondentes na imagem. A gente vai ver lá, eu vou mostrar para vocês que a imagem fica correspondente tanto em perfusão como em ventilação. Quando há uma área de ventilação ok, mas perfusão baixa, então vocês vão ver na imagem que ela fica escurinha, a área que está escurinha na imagem é a área que, digamos assim, que está ok, que ela está, no caso da ventilação, ela está bem ventilada e no caso da perfusão, ela está bem perfundida. No caso alterado, que seria o do trombo, ela vai ficar clarinha na perfusão, mas na ventilação ela vai continuar escura. Então, isso é uma área que a gente considera área de mismatch, ventilação-perfusão, levantando a suspeita de trombo, tá? Hoje temos outro parâmetro que nos auxilia ainda mais, que é a união da cintilografia com a tomografia, né? Que seria esse SPECT-CT. Ele consegue fazer a reconstrução da imagem semelhante à tomografia, então a gente identifica na imagem tomográfica a área de hipoperfusão, que é muito legal e muito interessante de ver, tá? Então é um benefício a mais quando temos essa correlação entre os dois métodos. Então, só falando um pouco mais da cintilografia, na fase de ventilação, o paciente inala esse gás radioativo ou aerosol marcado, que pode ser o xenônio 133 ou o tecnésio 99. Aí, após isso, são obtidas as imagens logo a seguir. Fazemos agora a administração endovenosa de partículas de albumina macroagregada, marcadas com tecnésio 99. Essas partículas elas ficam presas temporariamente nos capilares pulmonares, então a gente consegue adquirir imagens em várias incidências. A gente faz anterior, posterior, oblíquas e laterais. Tendo essas imagens, agora a gente vai comparar o que é que está igual em um e o que está igual em outro. Vamos fazer essa comparação nos dois parâmetros, ventilação e perfusão, que seria mais ou menos o que a gente está vendo aqui nessa imagem, tá? A ventilação, a perfusão. Então, a área que está escurinha na perfusão é a área que está escurinha na ventilação. Você vê que fica um pouco ruidoso, mas isso é normal do exame. A área que está, mesma coisa, a área que está escurinha aqui tem que estar escurinha lá. Pronto, esse aqui seria um exame normal. Aqui, o que é que acontece? Esse paciente já tinha uma doença pulmonar prévia, então nos pacientes que têm um quadro de DPLC, asma, um quadro infeccioso, uma pneumonia, já fica um pouco o parâmetro mais complicado de a gente avaliar. Só que se vocês observarem aqui na ventilação, essa área aqui no aspecto inferior do pulmão direito, ela está escurinha, mas essa mesma área aqui inferior na perfusão, ela ficou clara. Então isso aqui para a gente tem uma ventilação presente, mais uma perfusão ausente. Então isso aqui para nós é um sinal de tromboembolismo pulmonar, tá? Aqui a gente une as duas coisas, então a gente fez a cintilografia e combinou os achados com a tomografia, que seria o SPECT-CT. Então a gente identifica a área de hipoperfusão pulmonar nos campos pulmonares superiores, a gente vê isso aqui. E aí falando um pouco das vantagens e desvantagens, né? A principal vantagem aqui seria não usa contraste iodado, então pode ser utilizado em pacientes com insuficiência renal ou em pacientes alérgicos ao contraste iodado. A dose de radiação é bem menor quando a gente compara a angiotomografia, quando a gente faz sem o SPECT, só a cintilografia mesmo. É um método indolor, não invasivo, relativamente rápido, ali, digamos, talvez um pouco mais demorado que a angiotomografia.
E na contraindicação, a angiotomografia, aqui é considerado o método de escolha. Eu fiz um fluxogramazinho para vocês. A ressonância nem entraria tanto, seria a cintilografia quando a gente tem uma angiotomografia inconclusiva, tá? As dificuldades do método. A gente não mostra na cintilografia o trombo diretamente, então a gente não está indo na vascularização, a gente está indo no problema que essa obstrução está causando. Então temos aqui as consequências funcionais dessa obstrução, tá? O que reduz a gama de diagnósticos diferenciais. Na cintilografia pura, a gente não tem parâmetro anatômico, então a gente não está vendo parênquima pulmonar, a gente não está vendo região mediastinal, a gente está pesquisando, por exemplo, massas ou o pneumotórax, outras alterações mais anatômicas, é só uma consequência funcional. E como eu disse, nos pacientes que têm doença pulmonar prévia, ou então está com infecção, uma pneumonia, um quadro de DPLC, tende a alterar tanto o parâmetro da ventilação como o parâmetro da perfusão. Então já fica mais difícil a gente fazer um diagnóstico de TEP quando há uma mistura desses diagnósticos, né? Quando há condições pulmonares prévias. E por fim, a angiografia pulmonar, que já foi o método padrão ouro, hoje não é mais por causa que ela foi substituída pela angiotomografia, o que a gente faz a injeção direta do meio de contraste iodado diretamente na artéria pulmonar e ramos, através de um catéter venoso, que pode ser tanto pela femoral como pela jugular. Então a gente obtém as imagens de avaliação desse contraste ou por fluoroscopia ou pelos métodos digitais de aquisição de imagem, que seria esse DSA. E a grande vantagem aqui é que a gente vê a obstrução e já trata direto, faz uma trombólise, trombectomia desse trombo. O grande problema aqui é que é um método muito especializado. A gente precisa de um ambiente de hemodinâmica, a gente precisa de uma equipe treinada, uma equipe especializada nesse tipo de exame. E também temos aqui que reduz a gama diagnóstico diferencial, porque pensando no mesmo caminho da cintilografia, a gente, mais um pouco diferente, mas aqui a gente só está vendo vascularização. Lá a gente consegue ver a consequência pulmonar. Aqui a gente só vê vascularização, então a gente não vê parâmetro de parênquima pulmonar, não vê parâmetro de mediastino, não é anatômico, é somente de vascularização. Então seria a desvantagem. Então aqui a gente consegue ver nessa imagem o que? A gente vê o contraste refluindo através de um catéter e aqui ele começa a refluir e temos aqui áreas de falha de enchimento. A gente vê diretamente o local de falha de enchimento, tá? Provavelmente parcial, porque distalmente temos áreas em que há contraste. Então isso aqui já é um sinal para nós de tromboembolismo pulmonar. E nesse exame, provavelmente a gente já consegue fazer um certo tratamento, já consegue fazer uma trombólise, uma trombectomia. Então, fazendo assim uma síntese desse diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, o que a gente tem? Na suspeita de tromboembolismo pulmonar, a gente vai aplicar o score clínico de Wells ou Genebra, tá? Fazemos essa estratificação em baixa, barra, média probabilidade e alta probabilidade. Nos pacientes que apresentam uma alta probabilidade, o tratamento já é empírico. Já começa a fazer anticoagulação e segue para a angiotomografia, tá? Nos pacientes que apresentam baixa ou média probabilidade, o que é que faz? Faz um dedímero, como eu disse, tem uma alta sensibilidade, porém baixa especificidade. Se o dedímero está normal, ele exclui TEP, porque ele é sensível para esse diagnóstico, mas pouco específico. Então, se ele é normal, exclui TEP. Se ele está elevado, a gente segue para a angiotomografia, tá? Então, a estratificação, pensando num quadro, numa suspeita maior, que seria o dedímero elevado e a alta probabilidade, segue para uma angiotomografia. Confirmei o tratamento, o paciente segue. Confirmei o diagnóstico, o paciente segue o tratamento. Excluir esse diagnóstico, ok. E nos casos que a gente ficou na dúvida, não vimos falhas de enchimento centrais ou segmentos mais proximais, e aí temos aquela área duvidosa na região mais distal da vascularização. Aí a gente pode pensar na possibilidade de fazer outros métodos de imagem, como por exemplo a cintilografia, que entraria a cintilografia pulmonar, fazer uma avaliação de membros inferiores através do Doppler venoso, que tudo isso nos ajuda a somar para esse diagnóstico, tá? Então, feito isso, eu trouxe algumas referências que eu utilizei para fazer essa aula.
Foi minha última aula de radiologia torácica da residência. Estou terminando a residência. Então, pessoal, trouxe aqui o livro do CBR, alguns artigos e trouxe muitas imagens do Radiopedia também. É um acervo muito bom de imagens. Então, eu só queria deixar uma mensagem de agradecimento a quem ficou até o final da aula. Dizer que eu acho um assunto muito interessante. Eu apresentei essa aula durante os 3 anos e toda vez que eu apresento essa aula eu aprendo um pouco mais sobre os parâmetros, principalmente falando de angiotomografia, que é o exame que a gente mais utiliza na prática para esse diagnóstico. Então é isso. Se você gostou dessa aula, curte e se inscreve no canal. Eu vou ficar tentando fazer essas aulas. Estou terminando a residência, estou naquela correria, mas eu vou ficar tentando postar algumas das aulas que eu ainda tenho aqui e postar também como vai ser minha rotina nesse término de residência. Então, até a próxima. Obrigado por acompanhar e é isso. Valeu.